agora são 9h08. Nós voltamos pela TVA ao vivo com o debate do programa Em Discussão. Nosso tema hoje, o referendo constitucional, que tratará da possível redução em 1/3 do número de deputados e senadores na Itália. Neste terceiro e último bloco, nós recebemos como convidados o jornalista Mário Mota, do grupo NSC, e o ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Teremos como debatedores Fábio Porta, que é ex-deputado do Colégio Eleitoral da América do Sul, e também Giorgio Grassi, membro do Cinque Stelle, que é um movimento que propôs esse referendo visando a redução. Começando com os nossos debatedores, inicialmente o Fábio Porta, para dar a sua opinião aí a respeito de explicar para os nossos telespectadores por que ele é contrário à redução do número de deputados e senadores. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite à Assembleia Legislativa, ao meu amigo Diego Mezzogiorno, da Câmara de Comércio, que insistiu muito gentilmente pela participação. Quero cumprimentar todos os palestrantes, os debatedores, as autoridades muito importantes que estão participando deste bloco e dos outros blocos. Quero dizer, assim como premissa a minha intervenção, que vou apoiar, já sempre apoiei, como o Vicente Capopreso lembra, todas as reivindicações deste Estado que conheço bem, que andei pelo interior do Estado, pelo centro-oeste, e realmente merece não somente um consulado italiano, mas muito mais, o reconhecimento que a colonização italiana no Brasil começou realmente em Santa Catarina, e quando ainda a Itália não era um Estado unificado. Mas vamos lá, vamos ao assunto que nos interessa. Eu quero deixar claro, teve a possibilidade de participar por 10 anos da vida do parlamento italiano e de acompanhar, na minha trajetória política, debate, discussões ao longo de mais de 20 anos sobre as reformas constitucionais, a necessidade de reformar o parlamento e a oportunidade de reduzir o número de parlamentares. E sempre me manifestei a favor de uma redução do número de parlamentares italianos. O que acontece é que esta reforma que vai ser votada neste referendo, na realidade, não é uma reforma. É um simples corte de deputados e senadores, fora de um contexto de diferenciação entre as duas câmaras. Praticamente, já a Itália tem um sistema onde Câmara e Senado fazem exatamente as mesmas coisas. Com esta reforma, este que é o ponto fraco do sistema institucional italiano vai piorar, ou seja, a Itália vai ser o único país do mundo, com muita probabilidade, com duas câmaras, Câmara e Senado, que, além do nome, terão exatamente as mesmas funções, a mesma maneira de eleger deputados e senadores. E me pergunto, por que duas câmaras, quando as duas câmaras vão ser exatamente iguais? Seria muito mais sério, então, fazer um sistema monocameral com 600 deputados que poderiam tranquilamente trabalhar em prol da comunidade italiana. Câmara e Senado fazem sentido se representam, não? Vocês compararam o sistema dos Estados Unidos, do Brasil, mas são sistemas institucionais completamente diferentes, são estados federais. A Itália tem um sistema parlamentarista, inclusive, quero deixar claro, alguém falou nos outros blocos que com este corte o parlamento italiano será o parlamento menos representativo de todos os países da União Europeia, ou seja, este tipo de corte não melhora
a eficiência do parlamento, porque não redefine as funções, os poderes, a agilidade do parlamento. Não é uma reforma que ajuda e que dá um sinal que, neste momento, seria muito importante de economia, de redução de custos, porque para reduzir os custos era suficiente diminuir o salário dos parlamentares, eliminar alguns privilégios dos parlamentares. Disto ninguém fala. Não é esta que talvez seria a coisa melhor de fazer no Brasil, na Itália, em outros países. Não se fala de redução, mas uma redução assim, fora de um contexto de eficiência, de melhoramento da qualidade dos parlamentares, porque, como falou também o Luiz Molossi, eu concordo, eu sou para um parlamento melhor, não para um parlamento menor. Menor não é necessariamente sinônimo de qualidade. Se o número de parlamentares fosse um parâmetro para definir a qualidade de uma instituição, de um país, o Brasil, onde eu vivo, seria o país, um paraíso, seria o melhor país do mundo, e a Itália talvez seria o inferno, não? Pela proporção entre parlamentares e eleitores. Como muitos falaram até agora, não é a quantidade menor ou maior que define a qualidade de uma democracia, porque se fosse assim, vamos reduzir então do 70%, do 80%, quem sabe que teremos um parlamento melhor. Finalizo com a questão que foi já levantada com relação à representação dos italianos no exterior. Se uma redução pode ser, dizemos assim, uma medida oportuna, no caso dos italianos no exterior, é extremamente injusta, por um simples motivo. Quando foi introduzida a circunscrição exterior, exatamente 20 anos atrás, foi aprovada no 2001, a população italiana no exterior era de 3 milhões de pessoas. Se decidiu introduzir um número fixo de 18 parlamentares representando esta comunidade. Já naquela época, este número de 18 era 70% a menos da representatividade em proporção aos eleitores italianos. Hoje, 20 anos depois daquela reforma constitucional, os italianos no exterior dobraram, somos exatamente 6 milhões com relação às 3 milhões de 20 anos atrás, e é exatamente o oposto que está acontecendo. Nós não somente não vamos ter uma representação adequada, mas vamos ter um corte que, no caso da América do Sul, pode ser um corte exatamente dos 50% da atual representância no parlamento, e no caso do Brasil, o risco de não ter nenhum representante é muito grande. Penso que, no momento que a Itália deveria valorizar justamente neste momento de crise, mais ainda uma Itália que vive fora do próprio país, como a Itália dos italianos no exterior, esta redução não é um sinal que vai em contra a esta grande conquista que muitos outros países nos invejam. Estamos indo exatamente do lado contrário. Então, estas são as minhas considerações. Como muitos italianos, eu votarei não, enquanto a maioria dos partidos vão votar sim, porque sabem que esta reforma não vai diminuir nenhum privilégio dos partidos políticos, dos líderes dos partidos, que continuarão a administrar, talvez a aumentar o próprio poder, com menos parlamentares, mas com mais privilégios, sem cortar nenhum tipo de despesa desnecessária que talvez poderia ser cortada. Obrigado, senhor Fábio. Agora o debatedor favorável à redução do número de deputados e senadores, Giorgio Grassi. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Meu respeito ao ex-senador Porta, que conheci em Roma, na apuração dos votos lá em Castelnuovo de Porto. E queria, antes de tudo, explicar como é que nasceu essa proposta de redução dos parlamentares.
Na pauta do Movimento 5 Estrelas, desde sempre, tem a redução, tem a luta contra a corrupção, de um lado, e, do outro lado, a redução dos gastos da política e dos privilégios dos políticos. Queria precisar também que no programa eleitoral de 2018, do Movimento 5 Estrelas, tinha essa proposta de redução dos números parlamentares. Então, essa proposta é simplesmente o cumprimento de uma promessa que foi feita ao corpo eleitoral italiano. Tem esse problema de representação, vou falar depois sobre essa questão. Eu queria dizer que a notícia de hoje é que a Comissão Affari Costituzionali da Câmara, na Itália, votou o texto base da nova lei eleitoral, uma lei eleitoral proporcional. Então, com uma cláusula de barragem, podemos dizer, a ser discutida, mas o meu partido, o Movimento 5 Estrelas, e o PD, deram o voto para começar esse caminho da nova proposta de lei eleitoral. Eu queria corrigir um momento o que disse o Molossi sobre a lei eleitoral italiana, porque nas eleições regionais tem as preferências. Então, não é verdade que tem a lista fechada. A lista fechada é só para eleições nacionais. E, então, a nova lei vai ser uma lei eleitoral proporcional e será uma proposta do Movimento 5 Estrelas de introduzir as preferências, do jeito que será o eleitor a eleger, a escolher seus representantes no parlamento italiano. Um dos motivos, uma das razões que está no dos discursos dos defensores do não é a questão da representatividade. Representação. É uma questão difícil, não é fácil definir qual é o número ideal de parlamentares, deputados, senadores por cada país. Então, o único critério que nós podemos utilizar para debater dessa questão é um critério empírico. Então, ver qual é a relação entre os parlamentares e políticos e cidadãos nos outros países do mundo. Eu já ouvi falar muitas coisas sobre isso e eu vi também muita imprecisão. Então, preciso mostrar alguns dados para realizar melhor qual é a situação no mundo. Essa é a situação na Europa. A Itália agora tem o maior número de representantes por 100 mil habitantes, 1,6. E com a reforma, a Itália vai estar na média dos maiores parlamentos europeus. Aqui são indicados os números de parlamentares que são elegidos nos vários países europeus. Já alguém falou sobre a relação de parlamentares e habitantes no Brasil. A Itália tem 945 parlamentares para 60 milhões de habitantes. O Brasil tem 594 parlamentares por 209,5 milhões de habitantes. E, depois da reforma, a Itália terá 600 parlamentares para 60 milhões de habitantes. Então, o número será ainda maior do número dos representantes no Brasil. E, por último, uma confrontação a nível mundial. Aqui tem vários países, tem a China, Reino Unido, Itália, França, Índia. Vocês podem ver que a Itália é o terceiro país por número de parlamentares. Então, tem países, tem uma população muito maior da Itália, que tem um número de parlamentares bem menor. Então, não podemos considerar esses países como países que não são democráticos. A democracia não depende do número dos parlamentares, mas é verdade que nós temos duas exigências contrapostas. De um lado, a exigência de representação e, de outro lado, a exigência de eficiência e eficácia do processo legislativo. Então, podemos até colocar no parlamento 5 mil representantes. Isso vai garantir uma maior representatividade, uma representatividade de todos os interesses. Mas isso contrasta com a exigência que o processo legislativo seja eficaz, eficiente e realmente responda à exigência do povo, nesse caso, do povo italiano. Então, eu confirmo a posição do meu movimento, claro, o Movimento 5 Estrelas fiz a proposta dessa lei, e sou muito feliz de ter ouvido que a maioria dos participantes neutrais
a esse debate são favoráveis à redução dos parlamentares. Acho que eles compreenderam bem quais são as razões por as quais o Movimento Cinque Stelle fez essa proposta, e proposta que eu lembro a todos que foi aprovada praticamente para todos os partidos italianos, mesmo o partido do ex-senador Porta. Então, acho que essa reforma é muito importante e que vai melhorar muito o funcionamento do parlamento e do sistema democrático italiano. Obrigado ao senhor Jorge. Eu convido agora para participar do nosso debate o ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Boa noite, governador. Grande falar com todos, e eu quero agradecer a oportunidade, me sinto honrado em poder falar de uma decisão de um país que mora no meu coração pelas minhas origens, né? Meus avós vieram da Itália, minha família Colombo, ali do lado de Milão, 12 quilômetros, ali perto do Autódromo de Monza, na localidade de Pouso d'Ada, e a minha mãe da família Fontana, ali dos Altos, da região do Tirol. E também meus avós, D'Ambros, né, e Zivioto. Então, eu tenho já há muitos anos a cidadania italiana e acompanho todo dia, todos os passos, né, e me sinto muito, muito feliz, muito orgulhoso da minha origem. Eu quero agradecer o convite e cumprimentar a Assembleia Legislativa pela iniciativa, saudar todos os profissionais que estão conduzindo, né, esse debate, essa discussão, e dizer da minha satisfação em participar dela. Saudar também todos os participantes, especialmente o querido amigo Esperidião Amin, nosso governador e amigo Paulo Afonso, o deputado Vicente Caro Preso, o Bresolinho Mauro, né, também, o Marcelo Petrelli, e também o Mário Mota, o Fábio Porta, o Jorge Graça, enfim, já tá longo, então eu vou procurar ser bastante objetivo. Mas é claro, morando no Brasil, sendo brasileiro, o meu primeiro movimento, meu primeiro sentimento é de respeito à decisão italiana, né? E a melhor forma é o referendo. Eu acho que nada é mais democrático que o referendo, porque nada é melhor do que o voto. Primeiro, ninguém tem dois votos. Poucas coisas na nossa vida são tão iguais quanto o voto, né? Ninguém tem dois, só temos um, somos iguais. Segundo, eu acho que uma coisa muito bonita, ele é secreto, né? Então ninguém pode pressionar e mudar o voto de alguém. Esse poder não é dado a ninguém. É um voto de consciência, de escolha pessoal. Eu acho que poucas coisas são tão só nossas na nossa vida quanto o voto. Então, o referendo é uma oportunidade da sociedade expressar o que quer. É claro que, como líderes e responsáveis, e as pessoas querem saber a nossa opinião, eu, se fosse votar, eu vou votar, né, o voto sim, eu voto pela redução. E explico, né? Eu acho que ela não diminui a representatividade, mas melhora a operacionalidade, a funcionabilidade do parlamento. Eu fui deputado estadual em Santa Catarina, eram 40 deputados. E a coisa flui muito melhor. Eu fui deputado federal em 513. Era difícil de se posicionar, é difícil de o projeto andar, é difícil de os temas conseguirem ter a prioridade, a sensibilidade que deveriam. Eu fui senador também, e aí são 81. E a coisa funcionava muito, mas muito, muito melhor. Havia realmente, as prioridades eram identificadas, a gente conseguia produzir muito melhor. Então, eu já acho o número brasileiro de 513, sob o ponto de vista da operacionalidade, da funcionabilidade, se reduzir, vai melhorar, né? Além do que, no Brasil, nós temos um problema, que é a representatividade. Se você colocar quanto vale um eleitor de Roraima e considerar o eleitor de São Paulo, você vai ver o desequilíbrio que foi feito num determinado momento da história do Brasil, onde se estabeleceu um volume mínimo de 8 parlamentares, e aí você desequilibrou o processo da representação. E aí acaba você tendo quase que politicamente 2 países, né? E assim tem sido nas últimas eleições. Então, me parece que esse é um processo que precisa ser corrigido. Outra coisa que prejudica o funcionamento no Brasil, eu não posso afirmar na Itália, mas é o excesso de partidos. Isso dificulta extremamente o encaminhamento dos projetos, a definição das prioridades, a agilidade do trabalho parlamentar, e isso perde qualidade, perde força junto à população, perde credibilidade, e por isso a classe política está num momento tão desafiador. Além do que, nós estamos convivendo com uma revolução do nosso tempo, que são as redes sociais e o voto direto, a democracia direta, né? E essa democracia direta exige mudanças, né? Mudanças como a redução dos custos.
No Brasil é visível que o nosso maior problema é o custo do Estado brasileiro, né? E isso tem afetado o nosso desenvolvimento, limitado o nosso crescimento, impedido a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. A carruagem está muito pesada e a força gerada pelo trabalho não consegue mais puxar essa carruagem pesada. Então, quando eu vi o exemplo e a atitude corajosa da Itália, pensei comigo na hora. Se isso fosse feito aqui, iria desenvolver um processo em cadeia para que os tribunais de contas, que são órgãos de assessoramento do Poder Legislativo, também pensassem em reduzir os seus custos e devolver à sociedade, diminuir, né, o extremo custo. Isso vale para todos os órgãos, todos os poderes. Então, esse processo precisa ser revisto, porque há, de forma muito clara, um descontentamento com a sociedade no funcionamento, no custo, na agilidade dos poderes. Os órgãos de controle também adquiriram uma força muito grande, né? Uma interferência excessiva, né, na agilidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Hoje, quem manda mais é o Judiciário. E essa interferência tira muito da credibilidade junto ao eleitor. Então, nós temos um momento em que se questiona o efetivo resultado do processo dos poderes constituídos, a eficiência deles, e isso traz como consequência a falta de credibilidade. Então, este movimento, ele representa um choque nesse Estado pesado, lento e insensível, que não consegue compreender e não consegue achar o caminho, né, dessas mudanças que estão aí. E as mudanças vieram para ficar, elas vão se acentuar. Nesse momento, ela tem coisas boas, como, por exemplo, a oportunidade de nós termos esse debate via internet, com a agilidade que ela permite, né? E ela tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Que é o uso inadequado, as fake news que precisam ser controladas, mas esses são desafios que o próprio parlamento vai produzir leis que vai, sem tirar o direito e a liberdade das pessoas, regulamentar isso. Então, eu entendo como positivo esse desafio que a Itália propõe, uma vanguarda a nível mundial e uma iniciativa para tentar achar novos caminhos para esse modelo de Estado que a sociedade considera pesado, ineficiente, corrupto e que ela quer correção, ela quer ajuste, ela quer mudança. Quando se fala em nova política, as pessoas interpretam que o que tinha não presta. Não é isso que as pessoas estão querendo dizer. Elas estão querendo dizer exatamente o seguinte: eu quero mudanças. Esta atitude do parlamento italiano, a busca do referendo, é um desejo de mudança. Ela está em sintonia com o momento que nós vivemos. E ela vai produzir resultados, com certeza, de a gente achar melhores caminhos. Não dá para ficar de olhos fechados. Não dá para ficar de braços cruzados com todos esses desafios que nós temos pela frente. Alguns movimentos precisam ser feitos. Este é um movimento corajoso. E cabe, quem inicia é quem o povo escolhe, é o representante do povo. Isso aqui não é concurso público, não. É a voz de quem não tem voz. É representar as pessoas que estão lá, é devolver a esperança, né, para as pessoas que já não acreditam no sistema. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acredito que esse movimento está em sintonia, ele é adequado, ele tem meu apoio. Obrigado, governador. Eu convido agora para participar o jornalista da NSC TV e da Rádio CBN Diário, Mário Mota. Boa noite, Mário. Microfone fechado, Mário. Vocês fecharam, eu achei que vocês abririam. Agora, perfeitamente, te ouvimos agora. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite a todos os telespectadores da TVAL. Elogiando a iniciativa da nossa emissora em proporcionar esse programa tão especial, que está sendo mais que um debate, está sendo uma aula de história, de geografia, de política, e da qual eu participo até por uma indicação do conselheiro da Câmara de Comércio Brasil-Itália, Diego Mezzogiorno, a quem agradeço. Cumprimentando também a Gilciele Dalpiaz, coordenadora da TVAL, a Lúcia Helena Vieira, diretora de Comunicação Social, e cumprimentando você, Marcelo, mediador desse debate, porque provavelmente os catarinenses que nos assistem me acompanham há mais de 4 décadas e sabem que normalmente essa posição em que você está tem sido a minha, de mediador dos nossos debates eleitorais, quase sempre às vésperas das eleições. Portanto, eu valorizo muito e enalteço a sua posição, porque sei da dificuldade que é manter-se equidistante, com tranquilidade, e portar-se respeitosamente como mediador, como você tem feito. Aos meus companheiros de bloco, também objetivamente, ex-governador Raimundo Colombo, um dos primeiros amigos pessoais que fiz ao chegar em Lages na década de 70, muito antes dele optar pela política e de eu pela educação e comunicação.
Deputado Vicente Quero Preso também, quero cumprimentá-lo, cumprimentando os demais integrantes das lideranças políticas que por aqui passaram. Sei que participará no decorrer do nosso programa ainda, provavelmente, o jornalista Glani Molinari, do jornal Il Mattino da Itália, aos debatedores Fábio Porta e Giorgio Grassi, cumprimento pela defesa intransigente dos seus posicionamentos, aos demais participantes, debatedores, senadores, ex-governadores, eu gostaria de pedir que se sentissem representados pela citação que faço ao meu colega Marcelo Petrelli, a quem cumprimento representando a AND e nós representando a NSC Comunicação. Embora eu pareça fugir do debate, até porque eu tenho a impressão de que os demais debatedores tiveram a oportunidade de colocar praticamente todos os bons argumentos a favor de cada um dos lados, o debate que propõe a diminuição do número de senadores e deputados do plenário italiano, se eleitor fosse, já teria plenas condições de optar por uma decisão que eu me permito, não só por ser secreta, mas por não ser eleitor, guardá-la. Por quê? Porque eu vou retomar a minha frase inicial, quando eu disse que pareceria fugir do debate. Mas eu tomo como base a fala da senhora Rita Blasioli há poucos instantes, quando ela relacionou número de eleitos e número de eleitores na Itália. Eu trago ao programa uma decisão que foi tomada ontem no plenário do Senado da Itália, é uma notícia praticamente de última hora, quando o plenário do Senado italiano aprovou uma medida da reforma constitucional que diminuiu para 18 anos a idade mínima com permissão para o italiano votar em senadores. Talvez os brasileiros que nos assistem não saibam, mas hoje apenas quem tem 25 anos na Itália pode escolher senadores. O texto ainda precisa passar por uma nova aprovação na Câmara, naturalmente para a terceira leitura e por uma última votação no Senado italiano. Na aprovação de ontem foram 125 votos favoráveis, nenhum voto contrário, 84 abstenções, praticamente um bloco todo absteve-se. Eu não vou entrar em detalhes de quem foi favorável, quem absteve-se, porque, naturalmente, cada um defendeu o seu interesse na mudança. Mas eu lembro que, atualmente, na Itália, e vale também para os italianos que estão no exterior, no caso, os italianos que moram no Brasil e em Santa Catarina, quem tem 18 anos pode votar apenas para deputado, prefeito e governador. Não pode escolher o seu representante no Senado. E aí fica aquela pergunta, como se o senador não representasse quem tem 18 anos ou abaixo dos 25, que era o caso. Com o aumento da idade para os eleitores também escolherem senadores, o governo entende que a medida deve deixar as eleições italianas homogêneas, ou pelo menos mais homogêneas. Por curiosidade, com imenso respeito à autonomia política que tem a Itália para decidir a sua vida, aqui no Brasil, a Constituição determina que para se tornar senador ou deputado, o cidadão precisa ter nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral no estado que vai representar a filiação partidária e, certamente, a única exigência como requisito entre as duas casas, o parlamento no Senado e na Câmara Federal, é a idade mínima para se candidatar. Para você candidatar-se aqui no Brasil ao Senado, você tem que ter pelo menos 35 anos e tem que ter pelo menos 21 anos para se candidatar à Câmara dos Deputados. Mas para votar aqui no Brasil, todos são iguais, independente da idade, votamos todos nós, inclusive a partir dos 16 anos, com a opção de votar ou não, mas escolhemos desde prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, senadores, presidente da República e ponto final. Então eu deixo aqui com muito carinho uma provocação aos companheiros, aos queridos irmãos italianos, numa forma de pergunta, que eu pergunto, lhes parece lógica ou contraditória a ação de aumentar, ao meu ver, corretamente, o círculo de eleitores que vão poder escolher deputados e senadores e, ao mesmo tempo, diminuir o número de vagas neste mesmo plenário, que é o que propõe o referendo. Se aumenta o número de eleitores e diminui o número de candidatos ou a possibilidade de vagas para esses candidatos. Eu respeito o argumento da economia, de se diminuir o número de eleito, mas em algumas áreas eu gostaria muito de discutir, talvez mais, eu vou citar aqui como base, educação e política na verdadeira acepção do termo. Eu gostaria muito de poder falar mais em
valor do que em custo, gasto, investimento. Investimento do que gasto, custo. Mas isso só acontecerá na política propriamente dita se nós investirmos mais em educação, curiosamente. Tanto na Itália como no Brasil, eu acho que temos que investir mais também em educação. Embora, conflitantemente, a decisão de investir mais em educação dependa da política. Então, o círculo virtuoso ou vicioso desses investimentos é que tem que ser tomado como referência pelos políticos e pela população, pelos eleitores. E não há ainda um referendo para isso. Investir-se mais em educação, talvez. Fica a sugestão. Por mais que eu seja um legalista, um defensor das leis legitimamente aprovadas, eu continuo acreditando muito na ética. Eu sei que é uma utopia, mas ética como obediência ao que não é obrigatório, que é justo, é coletivo sobre o individual e é bom, ética. E eu sei que me leva a uma conclusão que não é agradável ouvir e eu espero que não recebam até como deselegante. Mas quanto mais leis, mais necessidade de leis, maior é a ignorância do povo. Respeitando profundamente os nossos parlamentos, eu entendo que o debate de hoje, que a TVAL coloca no ar, aqui no Brasil e também para a Itália, é uma demonstração plena da importância do conhecimento e da educação dos nossos debatedores. Cada debatedor defendendo o seu ponto de vista com respeito, com fundamentação, para que os eleitores italianos, moradores da Itália ou aqui do Brasil, da Argentina ou de qualquer outro espaço do mundo, onde quer que estejam, possam tomar a sua decisão com consciência e determinação. Eu agradeço carinhosamente o convite e a atenção de todos vocês, parabenizando a todos os participantes deste debate. Um abraço. Obrigado, Mário. A gente vai abrir agora 2 minutos para as considerações finais dos nossos 2 debatedores iniciais, o senhor Fábio Porta e o senhor Giorgio Grassi, começando pelo Fábio Porta, 2 minutos para as considerações finais. Sim, muito obrigado. Agora, o nosso amigo jornalista falou em ética, em educação. A minha preocupação não é o corte de parlamentar. A minha preocupação é que o que está passando hoje na Itália, e não é um caso que a maioria dos jovens estão se posicionando, pode parecer um paradoxo a favor do não, de acordo com as pesquisas, está passando uma mensagem: quanto menos política, melhor. Quanto menos parlamentares, melhor. Agora, uma reforma constitucional começa para uma reorganização funcional das câmaras. Nós estamos começando pelos pés, não pela cabeça. Estamos começando para cortar, para depois ver como vai funcionar o parlamento. O ex-governador Spiridião Amin, pela sua experiência, entendeu muito bem o que está acontecendo na Itália quando disse: esta reforma não vai resolver, não vai ser suficiente, porque não é uma reforma. Exatamente, é um corte muito gatopardiano, citando o Thomas de Lampedusa, que foi, por sua vez, citado pelo Amin. Está se tentando fazer uma maquiagem, na realidade, para não mudar nada. Esta é a grande preocupação. Não é um caso que os maiores constitucionalistas italianos, mais de 200 constitucionalistas, pessoas fora da política, pessoas somente que estão apoiando o Estado de Direito, estão contra esta lei, como a maioria dos jornais, das pessoas aqui que acompanham a política italiana. Que é a favor da reforma são os grandes partidos que entendem que esta é uma maneira para continuar com a política de sempre, talvez piorando a eficiência do parlamento e a qualidade dos políticos. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Ok, obrigado, senhor Fábio. Agora convido o senhor Giorgio Grassi para, em 2 minutos, também fazer as suas considerações finais. Estou muito feliz que ouvi falar da ética na política, porque o Movimento 5 Estrelas nasceu exatamente por isso, para trazer a ética finalmente na política italiana.
Na pauta do Movimento 5 Estrelas, desde sempre, tem a luta contra a corrupção e a redução dos gastos da política e dos privilégios dos parlamentares. Então, essa proposta está exatamente dentro a pauta do Movimento 5 Estrelas. E essa reforma também é uma reforma que o povo italiano espera, pelo menos faz 30 anos. Todas as comissões criadas para estudar um pacote de reformas incluíram como ponto a redução do número dos parlamentares. Acho que a maioria do povo italiano acha que chegou o momento para realizar essa reforma. Essa reforma terá efeitos positivos porque, de fato, representa uma desburocratização do sistema político italiano de cima para baixo. A legislação poderá ser melhor e menos complicada. E a reforma, nós vemos, permite de realizar economias que poderão ser utilizadas para melhorar a atividade dos consulados e também poderá ser investido no sistema de representação dos italianos no exterior. Temos até lembrar que no sistema de representação dos italianos no exterior não tem somente os parlamentares eleitos no exterior, mas também os eleitos nos comitês. Nós temos mais que 1.500 pessoas no mundo que são elegidas pelos italianos no exterior. Esse sistema de representação tem que ser considerado no momento que nós vamos debater de um corte dos números de parlamentares. E, finalmente, a classe política, depois de muitos sacrifícios solicitados ao povo italiano, começa a cortar seus próprios privilégios. Isso também é uma mensagem de ética, uma mensagem de uma nova forma de fazer política, porque os políticos tomam decisões, algumas decisões podem dar certo, outras decisões podem dar errado, mas é importante que o parlamentar, o político, na sua vida, sempre tenha essa guia que é a moralidade e a ética. Ok. Obrigado, senhor Giorgio Grassi. Nós vamos nos encaminhando para o final do programa. Primeiramente, agradecer e abrir o microfone para fazer a sua despedida, suas considerações finais. O ex-governador Raimundo Colombo, mais uma vez, governador, muito obrigado pela sua participação. Microfone. Muito obrigado. Eu me sinto bastante feliz de participar. Eu faço apenas um alerta. Muitas vezes a redução, a ideia é que se aumente a eficiência e também se diminua os custos. E para diminuir os custos, tem que diminuir o orçamento. Aqui no Brasil, muitas câmaras de vereadores diminuíram o número de vereadores, mas não diminuíram o percentual repassado para as câmaras. O que aconteceu? Houve um inchamento, um excesso de contratação de assessores, e aí não se reduziu nada. Então, esse é um aspecto que lá na Itália tem que se levar em consideração, e qualquer movimento aqui no Brasil também reduzir o percentual do repasse. Mas eu gosto do debate, eu acho que o debate contraditório das ideias é o caminho para o aperfeiçoamento, para o crescimento pessoal, para o crescimento das instituições e para a qualificação nossa como sociedade para os novos desafios que nós estamos vivendo. Um bom trabalho a todos, um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, governador. Agora chamo o jornalista Mário Mota também para a sua despedida, suas considerações finais. Eu agradeço imensamente o carinho e o respeito de todos, parabenizo os participantes, debatedores, demais colegas, e lembro, para terminar, uma frase do Charles Bukowski. A diferença entre a democracia e a ditadura consiste que, numa democracia, se pode votar antes de ter que obedecer às ordens. Vamos fazer uma grande noite e até amanhã a todos. Muito grato. Obrigado ao Mário. E, por fim, o deputado doutor Vicente Caro Preso, que nos acompanhou durante todo o debate, também vai agora fazer as suas considerações finais, vai trazer a sua despedida. Deputado. Boa noite a todos. Para mim foi um privilégio participar dessa reunião e eu quero agradecer aqui a você, Marcelo, pela bela condução, a todos da TVAL, ao Diego Mezzogiorno, que sempre está preocupado com essas questões do italianismo aqui em nosso meio. Rever o ex-governador Raimundo Colombo, para mim, também foi uma alegria muito grande. O meu ex-chefe, né? Foi um ano duro, mas eu agradeço e não me arrependo de nada daquele ano na saúde. O sempre amigo Fábio Porta,
deputado italiano, sempre aprendendo com ele. Giorgio Grassi, foi um prazer conhecê-lo também, a clareza dos seus pensamentos. Mário Mota, é sempre bom ver, ouvir, né, sentir, estar perto, né, pela sua sabedoria. Marcelo Petrelli, enfim, a todos. Eu quero reafirmar a minha opção pelo voto sim, justamente por esse grito do povo italiano, do momento que a Itália vive, mas eu rogo a Deus, rogo mesmo, que esse movimento seja extensivo a todas as partes que interessam ao mundo do dia a dia da administração pública italiana. Quem sabe seja um passo a mais. Nós sabemos que nada é perfeito, mas certamente foi dado um passo. Boa noite a todos, sucesso, contem comigo. Um abraço. Obrigado, deputado, e obrigado principalmente a você que nos acompanhou. Quase 3 horas de debate, vocês perceberam, o nosso debate foi um pouco longo, mas nós optamos por não restringir o tempo de fala na maioria das manifestações dos nossos participantes, até para que todos pudessem ter a opção de expressar suas opiniões, suas posições, sem interrupção na linha de seus raciocínios. Obrigado mais uma vez a toda a nossa equipe que produziu este debate, a todos os debatedores e a você que nos acompanhou. Uma boa noite, grazie a tutti, buonasera.